Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, que eu falo sobre o diagnóstico de transtornos mentais, tanto para profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, outros médicos e tal. E eu também falo para pessoas que não são profissionais de saúde, são curiosos, são interessados. E eu falo muito sobre personalidade, porque a personalidade é a base do novo modelo de classificação dos transtornos mentais. É a base pela qual a gente compreende a psicopatologia de uma maneira diferente, não completamente incompatível, mas bastante diferente do que a gente vem compreendendo ah, desde a popularização do DSM e também em relação à psicopatologia clássica, aí que se expandiu muito na primeira metade do século passado. Eu não poderia deixar de falar sobre uma outra maneira de descrever a personalidade, que é a questão dos quatro temperamentos, né? Essa é uma classificação dos temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, desenvolvidos, desenvolvido principalmente pelo Galeno e pelo Hipócrates, que são médicos da Grécia Antiga. Quer dizer, essa é uma ideia muito antiga. É uma ideia que é muito anterior à psiquiatria, ela é muito anterior ao desenvolvimento da medicina como a gente conhece hoje, do desenvolvimento da psicologia, é muito anterior à psicanálise, é criada aí pelo Freud no final do século XIX. E a ideia dela é uma ideia que também não é única ali na cultura ocidental, na Grécia Antiga, mas que diferentes culturas, a indiana, a chinesa, tem uma maneira de descrever o funcionamento mental. Quer dizer, não fomos só nós do Ocidente, e muito menos nós agora, nos últimos séculos, que olhamos para o funcionamento mental das pessoas e pensamos, isso é importante, e isso tem a ver com saúde geral, e isso tem a ver com o funcionamento global do indivíduo. E o Hipócrates e o Galeno foram lá e organizaram o temperamento dessa maneira. E isso, por uma série de razões, tornou muito popular, creio que principalmente no Brasil, né? Em as pessoas falarem nas redes sociais, falarem sobre os quatro temperamentos. E eu já tive alguns pacientes que me procuraram, perguntaram sobre isso, sobre se esse modelo ele é um bom modelo e qual é a classificação, né? Que eu sou o quê? Eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou, enfim, qual é a minha classificação pessoal? A gente tem que lembrar, a primeira pergunta, claro que o paciente não pergunta, esse modelo é válido? Ele pergunta, isso é sério? É isso mesmo? Mas o que a gente tem que lembrar é que a maior parte dos modelos, eles têm alguma coisa de coerente com a realidade. Eles têm alguma maneira. O que a gente quer de um modelo é que ele seja capaz de explicar a realidade, que ele seja capaz de explicar as coisas como a gente as conhece. No caso, o ser humano, a variação entre os indivíduos de personalidade. Nós, seres humanos, somos fisicamente diferentes uns dos outros. Tem seres humanos de 1,40 m, tem seres humanos de 2,10 m. A gente varia por características, por peso, a gente varia por formato do corpo, a gente varia por cor de olho, por cor de pele, por quantidade de pelo no corpo, com o cabelo, a gente varia por inúmeras coisas, por força física, a gente varia por um monte de coisa. Mas a maior quantidade de variação que a gente tem é por personalidade, mais do que cultura, mais do que qualquer outra característica, ou bens materiais e tal. Então, a personalidade ela é um elemento fulcral para o entendimento do ser humano. E uma outra coisa que foi muito consolidada na literatura é a relação da personalidade com a psicopatologia, com o sofrimento, com os sintomas dos transtornos mentais. Não fosse isso, a personalidade seria de uma importância marginal para a psiquiatria. Mas isso acontece não só com os transtornos da personalidade, borderline, narcisista, obsessivo compulsivo, evitativo, mas isso acontece com os transtornos mentais em geral, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, fobia social, transtorno de uso de substância e assim por diante. Por isso que a psiquiatria vai atrás disso. E a psiquiatria precisa de um modelo que seja o melhor modelo. Então, o modelo de separar as pessoas em quatro categorias, fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico, ele tem alguma validade? Sim. Ele tem uma capacidade explicativa. Ele é o melhor modelo? Não. O melhor modelo
O melhor modelo para explicar a personalidade é o melhor modelo da psicologia, que é o modelo do Big Five, que é o modelo dos 5 fatores, né? Que operacionaliza isso no Big Five, né? Um modelo de explicação do funcionamento da personalidade das pessoas, que diz que a gente vai entender a personalidade sob traços homogêneos, que são dimensionais, né? Que sistematicamente se organizam em 5 grupos de traços, né? Que têm relação entre eles não são independentes, né? Mas eles se organizam em 5. Que isso tem uma grande carga genética, que tem uma estabilidade relativa ao longo do tempo, tem que ter uma estabilidade, que tem uma estabilidade entre culturas, que é assim ao longo do tempo, lógico, até onde a gente conseguiu estudar retrospectivamente, né? Diante de grandes mudanças sociais, né? De mudanças de governo, guerra, revolução, isso tem estudos. Entre homens e mulheres, ao longo do desenvolvimento, entre crianças, adolescentes, adultos, idosos. Ou seja, o modelo que a gente quer, ele tem que passar por esses crivos, ele tem que passar, digamos assim, por esses testes de estresse. E mesmo quando esse modelo se mostrou que alguma previsão não se concretizou nos estudos, foi possível mudar o modelo, adaptá-lo, melhorá-lo, sem que ele perdesse seus elementos centrais. Porque, por exemplo, inicialmente falava, não, os traços de personalidade são quase exclusivamente genéticos. Na hora que você prova que não é exclusivamente ou quase exclusivamente genético, ainda que haja uma grande influência, isso enriqueceu o modelo, porque a gente conseguiu compreender o desenvolvimento dos traços. Então eu estou explicando tudo isso para dizer que, olha, a gente precisa de um modelo que seja muito bom. Ele é perfeito? Claro que não, nada é perfeito. Nada, tudo tá... A nossa ciência ela é profundamente falha e, francamente, a gente espera que daqui a 50 anos, as coisas sejam melhores. Uma das razões, uma das razões que eu escolhi fazer psiquiatria como residência médica, eu estava lá na faculdade, eu tinha que escolher uma residência. É porque eu sabia que quando eu me aposentasse, eu estaria praticando uma psiquiatria melhor, diferente da que eu aprendi na residência médica. E eu não sabia que ela ia mudar tanto, tão rápido. Então, eu estou feliz com isso, eu quero essa mudança. E essa mudança é para um modelo que seja melhor. Então, o modelo de separar em 5 traços é melhor do que o modelo de separar em 4 categorias. Não é porque é 5 contra 4 e 5 é um pouquinho mais que 4. Eu vou explicar essa questão. E também porque é dimensão, não é categoria. Porque as coisas não são categóricas. A natureza da realidade, da personalidade é dimensional. Então, se você pegar qualquer traço, vamos escolher aí. Gregariedade, a propensão do indivíduo a apreciar, a se aproximar, a estar cercado de pessoas, versus o indivíduo que é menos gregário. Ele prefere ficar sozinho, ele tem atividades mais solitárias, ele interage com as pessoas conforme necessário, de uma maneira breve, de uma maneira menos efusiva, ele tem hobbies mais solitários, ele, diante do contato com as pessoas, quer isso porque tem um outro... Não é que o contato em si com a pessoa. Isso não tem nada a ver com o indivíduo ser amável, ser altruísta ou empático, tá? É uma outra característica. Mas isso é uma dimensão. Não vamos dividir entre você é gregário ou não é gregário. Porque você pega no 8 ou 80 e você coloca um limiar em 40, o indivíduo que é 39 e não é gregário, ele é muito mais próximo do 41 que é gregário do que o do 20. Então pensa nesse do 8 ao 80. Não, acho que o 8 ao 80 fica 44 no meio, né? 88 vezes 2, dividido por 2. O indivíduo que está no limite, ele é muito mais próximo do outro do que do cara que está lá embaixo. Então, o indivíduo que é 40 ao invés de... Se fosse 45, ele é gregário. 43 não é, porque o limite é 44. O indivíduo que está no limite inferior... O indivíduo que está no limite inferior, ele é muito mais gregário do que o indivíduo que está lá embaixo. Mas ele está quase... não é uma classificação que faz sentido ter uma coisa categorial. É claro que a gente precisa de na hora que a gente está medicando, o paciente quer aplicar um protocolo, alguma forma de terapia, a gente precisa ter uma noção diagnóstica, mas a dimensionalidade ela é muito mais enriquecedora. E aí,
o modelo categorial deixa a desejar. E esse modelo de 4 temperamentos divide entre 4 categorias: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E ele tem alguma coisa a ver com o Big Five? Ele tem, né? Se você for ver, a literatura coloca que 2 dos 5 traços do Big Five, então, quais são os fatores do Big Five? Neuroticismo tem a ver com reatividade a estresse, emocionalidade negativa, raiva, medo, tristeza, culpa, etc. Extroversão, que tem a ver com emocionalidade positiva, prazer, energia, serenidade, etc. E socialização, então, gregariedade, que eu falei um minuto atrás, está dentro de extroversão. Amabilidade, que é com a propensão do indivíduo de confiar no outro, ser altruísta, empático, com compaixão, se mover para ajudar as pessoas, etc. Abertura, que é a propensão a ser permeável a novidades, a profundidade das coisas, interesse pelo mundo, por coisas da sociedade, por culturas diferentes, por estética, por conhecimento, vários assuntos diferentes. Estados mentais, autorreflexão, profundidade de autorreflexão, emocionalidade. E conscienciosidade, a propensão para ter prontidão para executar tarefas, persistência, obstinação, senso de dever. Desses 5, 2 estão ali, são aqueles que organizam os 4 temperamentos, que é extroversão e neuroticismo, que são os fatores mais relacionados à emocionalidade e extroversão à sociabilidade. Então, eu vou colocar aqui, e aí vai aparecer para você um plano cartesiano aqui. E você vai ver que você tem neuroticismo baixo ou elevado, extroversão alta e baixa. E você vai ver que os 4 temperamentos se organizam aqui. Só que assim como no plano cartesiano, a questão é dimensional, porque foi o que eu te expliquei. Agora, imagina um indivíduo que está próximo do centro, aqui desse plano cartesiano em termos de neuroticismo. Esse indivíduo, se ele está próximo do centro, como é que a gente vai classificá-lo? Será que ele está de um lado ou do outro? O indivíduo está próximo da linha. Como é que a gente classifica? Ele está de um lado ou do outro? Por quê? Porque a gente vai ter essa dificuldade. E tem muitas pessoas que ficam... Pois é, mas tem alguns momentos parece que eu sou colérico, alguns momentos parece que eu sou sanguíneo. E aí, como é que funciona isso? Funciona porque é uma dimensão. Funciona porque as coisas não funcionam no preto e no branco. Tem tons de cinza entre as cores. Pode ter o degradê que você quiser, temperatura, cor, número, o que você quiser, a metáfora que você preferir. Mas é por isso que o modelo ele tem que ter 2 características: abrangência e tem que ser coerente com a natureza do objeto de estudo, que é a personalidade humana, que é dimensional. Eu falei de outras características que fazem com que o Big Five seja relevante, mas o Big Five já é melhor do que esse modelo dos 4 temperamentos de Hipócrates e Galeno, por essas 2 características, porque o modelo de Hipócrates e Galeno ele é um modelo baseado em 4 humores, 4 líquidos do corpo humano, então é uma tentativa até pouco científica de compreender isso, né? E que o indivíduo, naquela época, né, havia uma tentativa meritória, porém ela não se mostra plenamente válida em termos dessa ideia dos 4 líquidos, né, bile, sangue, etc. Agora, concretamente, a gente precisa de um modelo que seja abrangente e dimensional. Esse modelo dos 4 temperamentos tem alguma utilidade? Ela tem. Ela é grande? Infelizmente, não é grande. Então, o que a gente precisa é analisar os nossos pacientes e os pacientes terem autorreflexão de como é que eles lidam com o estresse. Então, não é ficar, não, mas o meu neuroticismo é um pouquinho maior, é um pouquinho menor, não é isso. Neuroticismo tem a ver com reatividade a estresse. Como é que você lida com o desafio? Como é que você lida com o estresse? Quando as coisas estão pegando fogo, como é que você faz? Que tipo de estresse pega para você? Que tipo de emoção você acaba sentindo? Tem pessoas que sob estresse sistematicamente ficam ansiosas. Pessoas sob estresse sistematicamente ficam tristes. Pessoas sob estresse interpessoal sistematicamente se sentem culpadas. Outras envergonhadas. Qual é a emoção predominante? Começar a perceber as próprias emoções. Dar nome a elas. Isto aqui é vergonha, eu tive vergonha porque fulaninho de tal fez tal coisa e me expôs socialmente. Como é que eu vou processar essa emoção? Como é que eu vou engajar fulaninho de tal a partir de agora?
certo? Extroversão. O que me dá prazer na vida? Como é que eu construo, para mim, uma vida prazerosa? A gente tem essa tarefa. Como é que eu equilibro prazer, hedonismo, com propósito e significado? Que tipo de relações eu quero construir com as pessoas? Eu sou uma pessoa de muitos amigos, eu sou uma pessoa de menos amigos. Qual a profundidade da relação? Como é que eu sou assertivo com as pessoas? Como é que eu sou capaz de, ao usar minha capacidade verbal de expressão, influenciar os outros? Como é que eu consigo, honestamente, corretamente, aquilo que eu preciso das outras pessoas? Sem ser passivo, sem ser hostil. Amabilidade. Como é que eu decido em quem eu confio? Como é que eu tomo decisões? Essa pessoa é confiável, aquela pessoa não é confiável. Aquilo que aquela pessoa fez faz com que ela não seja mais confiável ou não, aquilo merece perdão e na hora eu fiquei muito bravo, mas não foi tão grave assim. Como é que eu influencio as pessoas se eu manipulo as pessoas, se eu uso das minhas habilidades para convencer o outro de uma coisa que não é bem verdade e é pior para o outro e melhor para mim. Até onde que eu saio do meu caminho para ajudar o outro, ao quanto que eu faço sacrifícios pessoais em prós dos outros e de quem merece o meu altruísmo, quem não merece o meu altruísmo, né? Como que eu reajo ao sofrimento do outro, como que eu me aproximo do outro, como é que eu exerço a minha compaixão, como é que eu tenho uma capacidade de parar e analisar os motivos do comportamento dos outros, de eu não ficar só olhando as coisas externas. É claro que a expressão facial importa, que a gesticulação importa, tudo isso é relevante, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente precisa ir além disso. A gente precisa analisar os motivos das pessoas. Por que será que aquela pessoa está sentindo isso? O que ela está sentindo? Por que será que ela fez isso? Ter o ponto de vista do outro. Isso chama mentalização, a gente imaginar o que está se passando na cabeça do outro. E muitas vezes a gente imaginar o que está se passando na cabeça do outro a respeito de nós. O que o outro pensa na gente. Como é que eu estou aberto para a mudança, para as coisas do mundo ou não estou? Como é que eu estou aberto a novas ideias, valores, estética, conhecimento ou não? Ou eu estou satisfeito, tudo que eu sei está bom? E como é que eu lido com as tarefas do cotidiano? Porque o dia é cheio de funça, né? O dia tem um monte de coisa para a gente fazer. Como é que eu me posiciono em tarefas que para mim têm sentido? Como é que eu lido com o desconforto de realizar certas tarefas? Como é que eu consigo ou não executar tarefas que são morosas, desagradáveis? Como é que eu coloco em sequência, uma sequência estratégica de tarefas a serem realizadas em prol de um objetivo, para mim, que é mais importante? Como é que eu ajo com responsabilidade em relação às outras pessoas, não deixar as pessoas na mão? Pronto, falei dos 5 fatores. Isso que eu falei é muito diferente de ficar descrevendo qual é o seu nível. São perguntas para reflexão, para perceber, olha, isso pode mudar. Eu posso me tornar mais diligente e responsável. Eu posso escolher quem merece o meu altruísmo. Eu posso adquirir mais assertividade. Eu posso gerenciar melhor o meu estresse. Eu posso perceber e regular as minhas emoções de uma maneira mais adaptativa, de uma maneira que as minhas emoções diminuam ao longo do tempo e não que elas cresçam, que eu fico cada vez mais ansioso, ou triste, ou deprimido, culpado ou envergonhado. É para isso que serve a personalidade. É para a gente entender o ser humano, para a gente organizar isso em um todo coeso, que tenha a ver com os transtornos mentais, com o sofrimento das pessoas, para que a gente alinhe os tratamentos baseados em evidências, em um modelo de diagnóstico que faça sentido e que a gente desenvolva novos tratamentos, para que o psiquiatra, para que o psicólogo, os profissionais de saúde mental consigam ter um diagnóstico, uma formulação do caso do paciente, que ele possa comunicar para o paciente sem um monte de jargão que faça sentido e que ele possa organizar o tratamento de uma maneira que faça sentido para o paciente. O modelo dos 4 temperamentos começa com isso, mas ele tem versões mais contemporâneas de personalidade que são muito mais eficientes às tarefas que se propõem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, elogio, crítica, assina o canal, eu estou postando vídeos aqui regularmente. Muito obrigado pela audiência.